Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nessa aula vamos falar sobre matrizes simétricas e sobre dois tipos especiais de matrizes simétricas, que são as matrizes definidas positivas e as matrizes semidefinidas positivas. Vamos começar do básico. O que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica é uma matriz quadrada que é igual à sua transposta. A gente vai usar normalmente a letra S para denotar matrizes simétricas. Então, tem o S igual a S transposto. Qual a razão pela qual essas matrizes são tão importantes? A razão é a seguinte: a gente sabe que para toda matriz simétrica, os autovalores são reais e que ela possui n autovetores ortogonais. Então, esses autovetores eles formam uma base para o Rn. Isso é verdade mesmo que alguns dos autovalores sejam repetidos. Bom, vamos ver aqui um exemplo de matriz simétrica e dos seus autovalores e autovetores. Aqui a gente tem a matriz S, e quando você olha para os elementos que estão fora da diagonal, você vai ver que eles aparecem em uma posição simétrica, né? Portanto, essa matriz é igual à sua transposta, e a gente tem que S é uma matriz simétrica. O que acontece quando a gente multiplica S por um vetor V1, V2? Então, a gente tem V1 vezes a primeira coluna, mais V2 vezes a segunda coluna. Então, eu tenho aqui V2, V1. Essencialmente, o que essa matriz faz é trocar as coordenadas que aparecem na primeira e na segunda posição. Se essas coordenadas são iguais, por exemplo, se eu pegar e multiplicar aqui pelo vetor 1, 1, certo? Isso aqui vai me dar o próprio vetor 1, 1. Troquei as duas coordenadas, mas como elas são iguais, né? Não faz diferença. Então, dá para ver que esse daqui é um dos autovetores dessa matriz, né? Que está associado ao autovalor lambda1 igual a 1. Bom, qual a outra possibilidade, né? Se a gente se a gente multiplicar S pelo vetor 1 e menos 1, isso aqui vai me dar menos 1 e 1. Então, não é o mesmo... isso aqui, né, é diferente disso aqui, tá? Mas eles ainda estão na mesma reta, né? Se você for pegar a reta que liga a origem, então aqui no R2, né? A reta que liga a origem ao 1 menos 1, que é esse ponto, esse vetor aqui, certo? Você vai ver que o vetor menos 1 e 1, que é esse outro vetor em azul aqui, ele está na mesma reta, ok? Então, a gente tem que esse aqui é também um autovetor dessa matriz associado ao autovalor lambda2 igual a menos 1. Ok? Bom, existe uma forma mais padronizada, né, de você calcular esses autovalores e em seguida os autovetores, que é pelo polinômio característico, certo? Você pega e faz determinante de S menos lambda i igual a zero, calcula os valores de lambda que satisfazem essa equação de segundo grau, e a partir desses autovalores você calcula os autovetores. Como é uma matriz 2 por 2, uma saída um pouco mais rápida que a gente tem é pegar o traço, né, dessa matriz, que é a soma dos elementos da diagonal, zero, e dizer, olha, isso aqui é igual à soma dos autovalores. E aí a gente pega o determinante dessa matriz, que é 0 menos 1 vezes 1 dá menos 1, e isso aqui é igual ao produto dos autovalores. E aí quem são os dois números que somados dão 0 e que multiplicados dão menos 1? São justamente esses autovalores que a gente calculou aqui. Ok? Beleza. A decomposição espectral, ou seja, em autovalores e autovetores de uma matriz simétrica, tem características muito especiais, diferente da decomposição de uma matriz arbitrária, ou seja, de uma matriz qualquer. Vamos ver que características são essas. Como eu falei lá no início, uma matriz simétrica S possui n autovetores independentes.
Por causa disso, ela sempre admite uma decomposição espectral desse tipo, em S igual a x vezes lambda vezes a inversa de x. Essa é a primeira característica especial. Como x, né, a matriz de autovetores, e os autovetores são colunas independentes dessa matriz, ele tem determinantes diferentes de zero, portanto, ele admite uma inversa. Tá? Só que mais do que autovetores independentes, os autovetores são ortogonais. Então, se você multiplicar um autovetor pelo outro, dá o escalar zero. Isso permite que a gente normalize cada coluna de xi e cada linha da x inversa. Como é que a gente faz para normalizar? O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer com que as normas euclidianas das colunas sejam iguais a 1. Então, eu tenho aqui a norma euclidiana, né, que é a norma 2 da primeira, denotada aqui dessa forma, né, no denominador. Isso aqui vai dar um vetor Q1, que vai ser a primeira coluna da minha matriz Q. Observa que eu tenho um vetor dividido por um escalar, isso aqui dá um vetor. Né? E aí, basicamente, eu tenho que S é igual a essa nova matriz, né? Q1 até Qn vezes a matriz diagonal contendo os autovalores. E aqui eu tenho o que eu vou denotar aqui como sendo a inversa, né, da matriz Q. Tá? E aqui vai ser a primeira linha dessa inversa. Não confundir com a inversa da coluna, que não faz muito sentido falar. Tá? Então, eu tenho aqui, usando essa notação esquisita, essa inversa. Só que o que acontece é o seguinte, como Q é uma matriz quadrada, né? Então, se essa é uma matriz ortogonal, tá? Ou seja, as colunas são ortogonais entre si e elas são também ortonormais, ou seja, elas são ortogonais e têm norma euclidiana igual a 1. Então, a inversa dessa matriz Q é sua própria transposta. Então, eu posso substituir aqui esse Q inversa pela transposta. E aí a gente tem a segunda característica especial da matriz simétrica, que é admitir uma decomposição espectral, onde a matriz de autovetores ela é uma matriz ortogonal. Okay? Portanto, eu deixo de ter x, lambda, x inversa e passo a ter q, lambda, q transposto. Aí, dentro do conjunto de todas as matrizes simétricas, existe um subconjunto ainda mais especial, que é aquele das matrizes definidas positivas. As matrizes definidas positivas, elas podem ser descritas de qualquer uma dessas 5 formas aqui. Todas essas definições são equivalentes. Então, uma matriz definida positiva é uma matriz simétrica, onde todos os autovalores são maiores do que zero. Então, se os autovalores são 2 e 3, é uma matriz definida positiva. Uma segunda definição equivalente diz que é uma matriz simétrica, S, né, cuja energia é maior do que zero para todo para todo vetor não nulo. Então, o que é energia? Energia é essa forma quadrática aqui, né, que a gente calcula fazendo x transposto vezes S vezes x. Lembra que S vezes x, né? Isso aqui vai me dar um vetor coluna, digamos um vetor y. E aí, quando eu faço x transposto y, isso aqui me dá um número. Se esse número for maior do que zero para todo vetor não nulo, essa matriz é definida positiva. Terceira definição equivalente. S pode ser escrita como A transposto A para alguma matriz A com colunas linearmente independentes. Quarta definição equivalente. Todos os determinantes dos menores principais líderes são maiores do que zero. O que é um menor principal líder? Não? O menor de uma matriz é qualquer subconjunto, né, de linhas e colunas dessa matriz. Quando as linhas que você está selecionando
são as mesmas, tem os mesmos índices das colunas que você está selecionando, então isso é um menor principal. E se você está pegando um canto dessa matriz, né, começando lá da posição 1 até a posição KK, que pode ser escrita, né, dessa forma aqui em Python, então isso é um menor principal líder. E o determinante de todos os menores principais líderes tem que ser maior do que zero. Então, se você tem aqui uma matriz n por n, tá? O determinante desse primeiro menor principal líder, tá? Que só tem um elemento, o determinante aqui desse menor principal líder tem que ser maior do que zero. Aí você vai para o próximo. O determinante dessa matriz 2 por 2 aqui tem que ser maior do que zero. O determinante dessa matriz 3 por 3 tem que ser maior do que zero. Até, finalmente, o determinante da n-ésima matriz, n por n. Observa que não basta só o último determinante ser maior do que zero. O determinante de todos os menores principais líderes tem que ser maior do que zero. Quinta definição equivalente. Todos os pivôs na eliminação de Gauss são maiores do que zero. Essas definições, elas sempre são satisfeitas simultaneamente. Então, se você satisfaz a definição 1, você satisfaz a 2, 3, 4 e 5. Satisfaz a 2, satisfaz a 1, 3, 4 e 5. Ou seja, cada um deles pode ser visto como um teste para determinar se uma matriz é definida positiva. Tá? Basta ser verificado, né? Basta você verificar qualquer uma dessas afirmações que você pode dizer que a matriz é definida positiva. Então, vamos ver alguns exemplos numéricos de como se testar se uma matriz S é definida positiva. Então, está aqui a nossa primeira matriz simétrica. Aliás, é sempre bom verificar se ela é simétrica. A gente olha para aquilo que está fora da diagonal, né, e vê se é como se fosse uma reflexão em relação a essa linha. De fato, é simétrica. E vamos ver qual é o melhor teste para a gente usar aqui. O primeiro teste, ele requer o cálculo de todos os autovalores de uma matriz. Em geral, esse teste é muito caro, porque a decomposição espectral requer um número de operações que é θ, né, de n ao cubo. Bom, só que como é uma matriz pequenininha, né, a princípio a gente poderia usar o teste 1. Mas um outro teste daquela lista é ainda mais fácil. O teste 4 ele tem a ver com os determinantes dos menores principais líderes. Então, a gente vai pegar aqui, né, submatrizes dessa matriz S e verificar se o determinante de todas elas é maior do que zero. Nota que isso precisa ser satisfeito simultaneamente, tá? Para todos os menores principais líderes. Então, a gente tem aqui o determinante do primeiro menor principal líder, é o próprio 3, e o determinante dessa outra matriz aqui vai ser 15 menos 16, que é igual a menos 1. Esse primeiro aqui era maior do que zero, mas o segundo é menor do que zero. Portanto, S não é definida positiva. Bom, como é que a gente faria se a gente quisesse torná-la definida positiva? Digamos que a gente queira modificar esse número aqui. O determinante de 3 continua sendo maior do que zero, então eu posso passar para o próximo menor principal líder. E aí eu tenho que, vou chamar isso aqui de uma incógnita x, né? Então eu quero que o determinante dessa matriz S, que é 3x menos 16, seja maior do que zero. Então, eu tenho que x tem que ser maior do que 16 dividido por 3. Então, se a gente tivesse, por exemplo, x igual a 6, né, já seria o suficiente para ter uma matriz definida positiva. Tá? Observa que eu preferi mexer nesse elemento, ao invés de mexer nos elementos que estão fora da diagonal, porque senão eu teria que mexer em dois elementos, né, digamos assim, embora eles sejam os mesmos. Agora eu vou usar essa nova matriz como exemplo para ilustrar um teste diferente, que é o teste 5, que se refere à eliminação de Gauss. O teste diz que todos os pivôs têm que ser positivos. Vamos ver se esse aqui é o caso. A gente tem essa matriz aqui, 3, 4, 4, 6.
certo? E aí eu vou... Isso aqui é o símbolo para indicar que a próxima matriz é equivalente à primeira, tá? E como é que a gente faz aqui a eliminação, né? Eu vou pegar e dividir 4 por 3, então eu tenho que multiplicar aqui pela constante menos 4 terços, né? Para poder... tem que multiplicar a primeira linha por menos 4 terços para poder eliminar aqui a segunda. Então a gente tem 3 quartos, menos 12 terços, que é menos 4, vai dar 0, menos 16 terços com mais 6, 6 menos 16 terços, vai dar 18, 2 terços, né? 2 terços. E aí a gente tem que esse pivô, o 3, é maior do que 0, e o 2 terços é maior do que 0 também. Portanto, S é definida positiva. Vamos ver agora como usar esse mesmo exemplo para ilustrar o teste 2. O teste 2 é aquele que se refere à energia de uma matriz. Energia ou forma quadrática é essencialmente uma função que vai levar um vetor qualquer, né, a um escalar. Como é que funciona essa função? Eu pego o meu vetor x, né, e calculo x transposto vezes a matriz S. A gente pode pensar que esses são os parâmetros, né, dessa função e multiplico aqui por x. Tá? Observa que um vetor linha vezes uma matriz dá um vetor linha, que vezes um vetor coluna dá um número. Que número é esse? Vamos fazer aqui. x1, x2 vezes a matriz 3, 4, 4, 6 vezes o vetor coluna x1, x2. Fazendo aqui essa primeira operação, vai dar um vetor linha, tá? E aí, quando você multiplica vetor linha por matriz, é como se você fizesse uma combinação linear das linhas dessa matriz, usando as coordenadas do vetor como coeficiente, tá? Então, a primeira linha aparece multiplicada por x1. Então, tenho 3x1, vai aparecer aqui. A segunda linha aparece multiplicada por x2, mais 4x2. E aí eu tenho aqui, agora fazendo para a segunda coordenada, 4x1 mais 6x2. Tomar um pouco de cuidado com essa operação aqui, que eu mesmo cometo vários erros. E a gente multiplica agora por esse vetor. Então, eu tenho esse aqui vezes isso aqui. Vou fazer aqui por parte, né, para não embolar o meio de campo. 3x1 ao quadrado mais 4x1, x2, mais 4. Aí esse aqui aparece multiplicando esse aqui, né? 4x1, x2, mais 6x2 ao quadrado. Então, isso aqui é simplesmente 3x1 ao quadrado, mais 8x1, x2, mais 6x2 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é essencialmente um número, né? Você substitui x1, x2, isso dá um número no final. Essa equação que a gente escreveu para f de x é simplesmente um paraboloide. Se você fixar x1 em uma determinada constante, por exemplo, 0, né? Você vai ter 6x2 ao quadrado. Se você fixar em outra constante, você vai ter constante mais 6x2 ao quadrado, mais alguma constante vezes x2. Isso quer dizer que se você cortar, né, se você fixar x1 em um determinado valor e cortar essa figurinha aqui, você tem uma parábola. Tá? Reorganizando os termos dessa equação, a gente consegue reescrevê-la da seguinte forma. Tá? Eu vou chamar isso aqui de termo da esquerda e termo da direita. Para mostrar que essa é definida positiva, basta mostrar que f de x é maior do que 0 para todo x diferente do vetor nulo. Tá? Então, vamos pensar aqui em alguns casos. Né? Eu sei que esse termo da esquerda vai ser sempre maior ou igual a 0 e o da direita vai ser sempre maior ou igual a 0 também. Só que se eles forem 0 simultaneamente, aí eu
estou ferrado, né? Aí S, eu não consigo provar que S é definida positiva. Mas o ponto é que eles não podem ser zero simultaneamente, né? A gente tem dois casos aqui, né? Se x1 for diferente de zero, esquece x2, né? Se x1 for diferente de zero, então eu tenho que o termo da esquerda vai ser maior do que zero e eu vou somar com o termo da direita, que é maior ou igual a zero. Então isso aqui vai dar maior do que zero. E se x2 for diferente de zero, eu tenho que o termo da esquerda é maior ou igual a zero, né? O x1 e o 4x2 sobre 3 poderiam se cancelar, mas o termo da direita vai ser maior do que zero. Então, em ambos os casos, né, isso aqui vai ser maior do que zero. Basta que x1 ou x2 sejam diferentes de zero. Portanto, S é definida positiva. O que a gente pode dizer sobre a soma de duas matrizes S e T, tais que S e T são definidas positivas? Então, ambas são simétricas e, mais do que isso, são definidas positivas. Será que a gente pode usar o teste 1 para resolver essa questão? Bom, o teste 1 ele fala sobre os autovalores, né, da matriz. Os autovalores dessa matriz S mais T teriam que ser todos maiores do que zero. A gente sabe que os autovalores de S são maiores que zero e que os autovalores de T são maiores que zero. O que eu posso dizer sobre os autovalores de S mais T? Em geral, nada. Não posso dizer nada. O teste 1 não vai ser muito útil nesse caso. Vamos ver o teste 2, tá? No teste 2, eu estou interessado em x transposto vezes S mais T vezes x. Eu quero mostrar que isso aqui é maior do que zero, ou que existe um x para o qual isso aqui não é maior do que zero, né? Vamos ver o que acontece se a gente abrir isso aqui. Eu tenho x transposto S vezes x mais x transposto vezes T vezes x. Ora, isso aqui é maior do que zero para qualquer vetor x não nulo. Isso aqui é maior do que zero também. Portanto, isso aqui, essa soma, vai ser maior do que zero. Logo, S mais T é definida positiva. Ok? E quanto à inversa de uma matriz simétrica? Será que ela é simétrica também? O que a gente pode dizer sobre ser definida positiva ou não? Bom, para mostrar que essa matriz é simétrica, eu estou querendo saber se ela é igual à sua transposta, certo? Então, vamos ver quem é a transposta dessa matriz. Aqui eu vou usar uma propriedade, né, que diz o seguinte, olha, a transposta da inversa é igual à inversa da transposta. Então, eu tenho aqui a inversa da transposta, ok? Só que eu sei que S transposto é igual a S, porque essa é uma matriz simétrica. Portanto, a transposta dessa minha matriz S-1 é a própria S-1. Então, a resposta é sim. E quanto ao teste 1, o que a gente pode dizer sobre os autovalores dessa matriz? A gente sabe, né? Digamos que os autovalores de S sejam lambda1, lambda2 até lambda-n. O que a gente pode dizer sobre os autovalores da inversa de S? Olha, a gente viu na aula anterior ou 2 aulas para trás, que os autovalores da inversa de uma matriz são os recíprocos dos autovalores da matriz original, tá? Bom, aí aqui eu tenho uma coisa, tem alguns problemas que eu tenho que verificar. Se um desses autovalores fosse igual a zero, eu não poderia ter 1 sobre esse autovalor. Mas aí o problema aconteceria muito antes, né? Essa matriz não teria uma inversa, certo? Se um dos autovalores é igual a zero, o determinante é zero, a matriz não tem inversa. Então eu já sei que todos são diferentes de zero. Se todos forem positivos,
os recíprocos também são positivos. Isso quer dizer que se S é definida positiva, então eu tenho que S menos 1 é definida positiva também, né? E o contrário também é verdade. Se S menos 1 é definida positiva, S também é definida positiva. E quanto ao produto SM, onde M é simplesmente uma matriz quadrada? Ora, não dá para dizer muita coisa. Isso porque SM não é nem necessariamente simétrica, né? Um exemplo simples é o seguinte: a gente tem aqui uma matriz, digamos, simétrica, cujas colunas sejam S1 e S2, tá? E aí você multiplica por uma matriz e o efeito que essa matriz tem é replicar a coluna S1. Então você passa a ter S1, S1, tá? Essa matriz não necessariamente simétrica. E quanto à matriz Q transposto vezes S vezes Q, onde Q é uma matriz ortogonal. Será que essa matriz é simétrica? Para isso, a gente pode olhar para a transposta dessa matriz. Tá? Q transposto S vezes Q transposto. Quando você pega assim, um produto e transpõe, você vai trocar os elementos de ordem e transpor um a um. Então, primeiro aparece esse Q, vai aparecer transposto, o S aparece transposto, e esse Q transposto aqui vai aparecer transposto de novo, então ele volta a ser Q. S transposto é o próprio S, né? Então a gente tem Q transposto vezes S vezes Q, que é exatamente igual à matriz original, portanto, sim, a matriz é simétrica. Quanto à segunda pergunta, ele é definido positiva? Bom, vamos pensar aqui. Essa matriz, Q transposto S vezes Q, ela pode ser reescrita. Isso porque se Q é ortogonal, tá? A transposta de Q é a sua própria inversa. Então, eu tenho aqui Q inversa vezes S vezes Q. Então, olha só que interessante. A gente tem que a matriz S e essa matriz aqui são similares. Então, Q transposto vezes S vezes Q é similar a S. Por que ele é similar? Porque uma matriz A é similar a B, né? Então aqui definição de similar. A é similar a B quando existe uma matriz M, tal que isso aqui seja verdade, ou uma matriz, sei lá, P, tal que isso aqui seja verdade. Tá? Nesse caso, as matrizes são similares e têm os mesmos autovalores. Então, se S é definida positiva, Q transposto vezes S vezes Q, que é uma matriz também, é definida positiva e tem os mesmos autovalores da matriz S. Coloquei aqui um outro caminho para chegar nessa mesma conclusão, que é usando de novo aquela equação de energia, né? Então, tenho aqui a matriz, que eu quero verificar se é definida positiva. E aí eu faço x transposto vezes essa matriz vezes x. Isso aqui eu posso chamar de y, tá? É um vetor, na verdade eu vou chamar de y transposto, porque é um vetor linha, né? Vetor linha vezes matriz dá um vetor linha. E esse q transposto x é justamente a transposta de y. Então tenho y transposto vezes s vezes y. Como S é definida positiva, toda forma quadrática vai ser maior do que zero. Portanto, Q vezes S vezes Q transposto também é definida positiva. Vamos falar agora sobre matrizes semidefinidas positivas. Essas matrizes são muito parecidas com a classe das matrizes definidas positivas, só que com pequenas diferenças, tá? Novamente, aqui tem 5 definições equivalentes e elas podem ser usadas como teste para verificar se uma matriz é semidefinida positiva. Vamos ver a diferença na primeira definição. A primeira diz que todos os autovalores são maiores ou iguais a zero. Isso quer dizer que eu permito que alguns dos autovalores sejam iguais a zero. Com isso, a gente está usando a definição de alguns livros que diz que
todas as matrizes definidas positivas são semidefinidas positivas. Tá? Então, é como se fosse um subconjunto. Em alguns outros livros, eles vão dizer que, olha, eu tenho que ter pelo menos um autovalor igual a zero, e aí eu chamo isso de semidefinida positiva. Se todos forem maiores do que zero, eu vou chamar de definida positiva. Bom, a segunda definição, agora, novamente eu coloco um maior ou igual aqui, né? A energia vai ser maior ou igual para todo x não nulo. Agora, na terceira definição, eu permito colunas dependentes. Tá? Então, existe uma decomposição A transposto A, onde algumas das colunas de A podem ser dependentes. O determinante, né, de todos os menores principais líderes agora passa a ser maior ou igual a zero. Okay? Então, aqui deveria ser um maior ou igual. Okay? Maior ou igual. E R pivôs na eliminação de Gauss serão maiores do que zero para algum R menor ou igual a N. Tá? Novamente, isso aqui englobaria a definição as matrizes definidas positivas como sendo também semidefinidas positivas. Tá? Então, vamos ver agora como testar se essa é semidefinida positiva. Aqui eu tenho, de novo, a matriz que a gente usou lá atrás. E usando aquele teste 4, né, dos menores principais líderes, a gente tem um determinante maior do que zero. E aí eu teria que calcular o determinante do segundo menor principal líder. Como é que eu faço para tornar essa matriz semi-definida positiva, mas sem que ela seja definida positiva? Ou seja, eu quero que o determinante, né, dessa outra matriz aqui seja igual a zero. Então, eu tenho que 3x menos 16 igual a zero. X teria que ser 16 terços para que seja semi-definida positiva, mas não definida positiva. Nesse caso é inclusive fácil calcular os autovalores, porque a gente tem que o determinante é zero, né? Então pelo menos um dos autovalores é zero, digamos que seja o lambda 1. E a gente tem que o traço é 3 mais 16 terços, isso dá 25 terços, então esse aqui tem que ser o segundo autovalor. Já essa outra matriz aqui, ela é simétrica, né? E a gente consegue ver que ela tem apenas um autovalor diferente de zero. Né? Isso porque o número de autovalores diferente de zero é o posto da matriz. Certo? Então, se o posto é igual a 1, tem apenas uma coluna linearmente independente, a gente tem que 2 dos autovalores são iguais a zero. Quem é o terceiro autovalor? Você pode pausar e tentar fazer isso como exercício, mas a resposta é a seguinte. Vamos pegar aqui um vetor e multiplicar por essa matriz. Tá? Digamos que eu pego aqui o vetor 1, 1 e 1. Tá? Isso aqui vai me dar o vetor 3, 3 e 3. Tá? Estou somando aqui essas três colunas. E aí dá para ver que, essencialmente, isso aqui é um autovetor, né, da matriz. E o autovalor correspondente é o 3. Claro, você pode fazer de outras formas, se você preferir. Um dos testes do qual a gente ainda não falou é o teste número 3, que basicamente consiste em ver se é possível reescrever a matriz S como produto de uma matriz transposta por ela mesma. Bom, a gente sabe que uma matriz simétrica ela pode ser escrita como Q vezes lambda vezes Q transposta. Então, a gente tem aqui a matriz Q, onde as colunas são vetores ortonormais, para Qn. E aí a gente tem aqui a matriz lambda diagonal, contendo os autovalores. E, finalmente, as colunas transpostas da matriz Q. Se você multiplicar essas duas matrizes, basicamente o que a gente faz é multiplicar
cada coluna, né, pelo respectivo autovalor. Então, eu tenho que isso aqui vai ser lambda Q1, lambda 1 Q1, até lambda n Qn. Isso aqui multiplicado por essa matriz Q transposta. Bom, aqui a gente vai usar o seguinte fato, né? Como as colunas são ortonormais, quando eu multiplicar lambda 1 Q1 por qualquer uma coluna, por qualquer uma linha da segunda matriz, desde que não seja a primeira, isso aqui vai dar zero. Portanto, o resultado dessa multiplicação vai ser lambda 1 Q1 vezes Q1 transposto, mais lambda 2 vezes Q2 transposto, até lambda n Qn transposto. Ok. Como a gente sabe que essa matriz tem dois autovalores iguais a zero, digamos que lambda 1 seja igual a zero, que lambda 2 seja igual a zero, e a gente viu que o terceiro autovalor é igual a 3. Tá? Quem são os autovetores? A gente viu que 1 é um autovetor. Só que esse autovetor ele não tem norma euclidiana igual a 1. Então, se a gente chama isso aqui de x1, a gente pode calcular Q1 como sendo x1 dividido pela norma euclidiana de x1. Tá? Norma euclidiana de x1 é raiz de 3. Então, basicamente, eu tenho 1 dividido por raiz de 3. Então, aqui a gente tem lambda 3, que é 3 vezes Q3 transposto. Lambda 3 é 3, né? Então, eu tenho o vetor Q3 e o vetor Q3 transposto. Ora, se a gente pegar esse 3 aqui e fizer o caminho contrário, né? Dividir ele em raiz de 3 vezes raiz de 3, e aqui a gente multiplica a primeira matriz por raiz de 3 e a segunda matriz por raiz de 3. Observa que eu estou chamando esses vetores coluna e linha de matrizes, porque eles são matrizes também, né? Então, a gente tem, finalmente, isso aqui vezes isso aqui. Ok? Parece que a gente foi e voltou um pouco, mas é porque eu queria mostrar como obter esses vetores ortonormais. E aí, finalmente, a gente tem aqui a matriz A, né, o A transposto, e a matriz A, que multiplicadas me recuperam a matriz S. Bom, talvez você esteja se perguntando o que acontece, né, quando lambda 2 é diferente de zero, ou quando lambda 1 também é diferente de zero. Nesse caso, a gente vai ter a soma de algumas matrizes simétricas, né? Isso aqui vai me dar uma matriz simétrica também. Mas a pergunta que eu vou deixar como exercício, né, como é que a gente escreve essas matrizes A transposta e A quando você tem mais de um autovalor não nulo? Bom, vamos ver agora uma aplicação desses conceitos que a gente viu durante a aula, que aparentemente não tem nada a ver, né? Detecção de quinas. O que é uma detecção de quina? Quina é exatamente isso que você está pensando. São locais, né, como esse aqui e como esse aqui da figura. Tá? E ele é diferente de uma borda, porque numa borda, como essa daqui, mostrada em azul, né, só existe em geral uma direção, né, na qual você realmente varia a intensidade, né, as cores da imagem. Já uma quina, ela é um encontro de duas bordas, certo? Então, tem uma borda aqui. Então, se eu variar nessa direção, eu vario a intensidade, né, as cores da imagem. E eu tenho uma outra borda aqui. Esse encontro de duas bordas é a definição de uma quina. Então, aqui tem uma borda também, uma outra borda, e o encontro dessas duas bordas é uma quina. O detector de Harris foi proposto para identificar quinas baseado nessa ideia, em que a gente tem um quadradinho, né, numa região da imagem, e a gente quer saber se, andando com esse quadradinho aqui em alguma direção, se eu tenho variações de cor, né, ou no caso de uma imagem em preto e branco, variações da intensidade do cinza. E aqui dá para ver, né, nesse primeiro caso, que não tem variação, certo? Nesse segundo caso, como a gente está em cima de uma borda,
Se eu andar para a esquerda e para a direita, eu vou ver grande variação. Se eu andar para cima e para baixo, eu não vou ver uma variação tão grande, né? Ou então, se eu andar nas diagonais, também não vejo tanta variação. Já no caso de uma quina, existe mais de uma direção na qual você tem uma variação grande de cor, né? Porque se a gente andar aqui para a esquerda e para a direita, a gente vê a variação em função dessa borda. Se a gente andar aqui nessa diagonal, a gente vê a variação em função da outra borda. Então a ideia é que se você tiver numa quina, qualquer pequeno deslocamento dessa região produz grande mudança no padrão de intensidade observado dentro da janela. Então vamos definir aqui algumas variáveis. A gente tem uma janela, tá? Representada, uma janela base, digamos assim, representada por esse quadradinho vermelho. Existe aqui dentro, né, um conjunto de pares XY, ok? E eu posso atribuir uma função que dá peso aos diferentes pontos XY na minha imagem. A gente não vai se preocupar muito com esse W de XY aqui. O que eu estou interessado mesmo é nesse I de XY. Esse I de XY me retorna a intensidade de um determinado ponto, cujas coordenadas são x e y. Então, a gente tem aqui, essa janela base vai ser representada como o E00. Tá? Existe uma quantidade associada a esse E00 aqui. E esse E32, ele me mostra aqui o que acontece quando eu desloco essa janela base, 3 coordenadas, né, no eixo X e duas unidades, não falei coordenadas, mas 2 unidades no eixo Y. Então a gente deslocou aqui, dá até para contar, né? 1, 2, 3, e deslocamos aqui 1, 2. Então eu estou interessado, né, em quanto que as intensidades, né, de cada um dos pontos correspondentes variou, né? Quanto é que variou daqui para cá? Quanto é que variou daqui para cá? Vamos ver como calcular esse valor, que é o valor que a gente vai chamar de E de 32, né? Ou mais genericamente, de E de UV. Como eu falei, E de UV é essa medida da mudança de intensidade para um determinado deslocamento U e V. Tá? Então, eu tenho que somar para todos os pontos x, y do meu quadradinho, né, da minha janela. A gente pode dar um peso a cada um dos pontos x, y, tá? Mas a gente vai ignorar isso aqui, vai setar todo mundo igual a 1. E eu vou medir essa diferença da intensidade elevando ao quadrado para que diferenças positivas e negativas sejam tratadas da mesma forma. Então, eu vou olhar para a intensidade do ponto x mais u, y mais v, e comparar essa intensidade com a intensidade do ponto xy. Tá? Se você está na dúvida o que significa essa intensidade, né, ela pode ser um valor, poderia ser um valor entre 0 e 255, mas a gente vai normalizar isso aqui para ser alguma coisa entre 0 e 1. Okay? Eu não vou entrar em detalhes, mas aquela fórmula para E de UV pode ser aproximada por essa outra fórmula aqui, onde Ix de xy vai ser a diferença entre I de x mais 1 y e I de xy. Okay? Então, basicamente a diferença em um passo, em uma unidade no eixo x. Aí eu tenho y vai ser o correspondente no eixo y. Então, tem aqui a diferença. Aqui não eleva ao quadrado, tá? A diferença entre x, y mais 1 e a intensidade no ponto xy. Ok? Então, com isso, eu consigo calcular para um determinado ponto xy quanto vale Ix de xy e elevar isso aqui ao quadrado e somar para obter aqui, no final das contas, um número. Né? Dado a minha região, né, eu tenho um número aqui para esse cara. Aí eu faço a mesma coisa para isso aqui vai me dar um número, e para isso aqui.
e depois eu multiplico aqui por esse deslocamento, né, dado pelas coordenadas U e V. Como eu tenho 3 somatórios em x, y, coloquei o somatório do lado de fora e os termos que aparecem dentro do somatório, todos juntos dentro desse colchete. Isso aqui, essa fórmula, ele pode ser escrito de maneira matricial, como aquela fórmula que a gente viu para energia, né? ou forma quadrática dessa matriz aqui. Então, vamos verificar que, de fato, essas duas expressões são equivalentes. A gente tem o vetor UV transposto, né? Sempre que eu falar de vetor, eu estou pensando em vetor coluna. Aqui eu tenho x e y. Eu não falei aqui, mas essa matriz é uma matriz simétrica, certo? Dá para ver. E aí eu multiplico aqui por UV. Beleza, e aí? Quando a gente multiplica essas duas, né? Esse vetor por essa matriz, a gente tem a primeira linha multiplicada por U e a segunda multiplicada por V. Então, eu tenho aqui U e x ao quadrado mais V e x e y. E aqui na outra posição, U e x e y mais V e y ao quadrado. Isso aqui multiplicado, né, pelo vetor UV. E aí, quando a gente faz essa conta, a gente tem esse aqui vezes U mais esse aqui vezes V. Vai aparecer U ao quadrado e x ao quadrado, mais UV e x e y. Aparece de novo aqui, né, no termo da direita, então tenho 2UV e x e y. Finalmente, mais V ao quadrado e y ao quadrado. Então, é exatamente igual à expressão que estava lá em cima. E aí, o que a gente faz? Eu vou colocar agora o somatório dentro aqui da matriz. Olha só que legal. E aí, na verdade, primeiro eu coloquei dentro aqui desse parêntese, né? E depois eu coloquei dentro de cada elemento aqui da matriz. Porque é como se eu fosse somando essas várias matrizes para os diferentes x e y. Então, cada um dos elementos da matriz vai aparecer como um somatório das posições correspondentes nas outras matrizes. Tá? Então, está aqui. Vamos ver o que a gente pode dizer sobre essa matriz. Vamos começar aqui copiando a fórmula do slide anterior. Tenho aqui o V, tenho aqui somatório de ix ao quadrado, somatório de ix e y, aqui o somatório de x e y de novo, e aqui o somatório de y ao quadrado. Lembrando que todos esses somatórios são sobre x e y, sobre todos os pontos da minha janela. Isso aqui aparece multiplicado por UV. A gente viu que isso aqui dá um escalar, né? E que se a gente pensar nisso como sendo uma função de U e V, essa é a fórmula do paraboloide. E o paraboloide está então mostrado aqui. Então, quando você fixa, né, você iguala aquela equação, aquela nossa do f de x, né, a uma determinada constante, certo? Você tem essencialmente um corte horizontal aqui nesse paraboloide, que vai me dar nada mais do que uma elipse. Está aqui a figurinha. Bom, a forma canônica de uma elipse é dada por essa fórmula aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre C ao quadrado é igual a 1. Importante que tenha um 1 do lado direito. Então, um exemplo aqui onde A igual a 10, B igual a 4, está sendo mostrado nessa figura. Esse A corresponde ao semi-eixo maior, está no eixo X, né? E o semi-eixo menor está aqui no eixo Y4. A gente também consegue escrever a forma canônica de uma elipse, que é essa aqui, em notação matricial. Você vai ver que ela é muito parecida com a forma quadrática de uma matriz, aquilo que a gente estava chamando de energia. Bom, nesse caso, a gente vai ter um vetor x transposto, tá? Vai ter uma matriz diagonal, onde os elementos são
1 sobre o eixo x, né, sobre o tamanho do semi-eixo em x elevado ao quadrado. O outro elemento da diagonal é 1 sobre o tamanho do outro semi-eixo elevado ao quadrado. E isso aqui aparece multiplicando um vetor x. Tá? Então, a forma canônica de uma matriz, a forma canônica de uma elipse, sempre vai ter aqui elementos positivos, né, na diagonal. E esses elementos têm essa relação com o tamanho dos semi-eixos. E na antidiagonal a gente sempre vai ter os zeros. Então, peguei aqui um outro exemplo e pergunto para vocês se isso aqui é uma elipse. Observa que aqui eu estou igualando, isso aqui é 72, né? E então, se você abrir aqui essa multiplicação de matrizes, você vai ter essa seguinte fórmula aqui. Tá? Essa fórmula não se parece nada com essa aqui anterior, e essa matriz também não se parece com essa aqui anterior. Né? A gente não tem zeros na diagonal. No entanto, eu não posso dizer que não é uma elipse. Pode ser que seja uma elipse rotacionada. A gente vai ver agora como determinar, né, a partir dessa matriz, se ela é uma elipse ou não. Quando uma elipse está rotacionada, os eixos dele não vão estar necessariamente alinhados, ou seja, paralelos, com os eixos do sistema de coordenadas, que são seu eixo x e y. Então, como é que a gente resolve esse problema? Vamos pensar naquela equação que a gente viu antes, x, d vezes, na verdade, x transposto vezes d vezes x, e tentar fazer uma rotação, né, sobre esse vetor x, que na verdade representa as duas coordenadas. Tá? Uma maneira de rotacionar um vetor é pré-multiplicando por uma matriz de rotação R. E aí isso aqui vai me dar um outro vetor y. Tá? Essa matriz de rotação ela sempre possui inversa, né? Ela é uma matriz ortogonal. Então, para eu encontrar, se eu multiplicar pela inversa dos dois lados, eu tenho que x é igual à inversa de R vezes y, que é a própria transposta de R vezes y. Beleza, agora eu vou trocar então x por R transposto y. Tenho aqui R transposto y, isso aqui transposto vezes D vezes R transposto y. Isso aqui vai ser igual a y transposto, R transposto, vezes D vezes R transposto vezes y. Então, qual a diferença dessa equação que a gente encontrou agora para a anterior? Ora, aqui no meio eu não tenho mais uma matriz diagonal, eu tenho uma matriz de rotação. Na verdade, uma matriz de rotação vezes a diagonal vezes R transposta. Tá? Essa matriz D aqui ela foi substituída por esse produto, mas nos cantos eu continuo tendo um vetor transposto vezes o próprio vetor. Então, se eu conseguir encontrar uma matriz R e reescrever a equação anterior dessa maneira aqui, eu consigo mostrar que ela é uma elipse rotacionada. Não dá para fazer isso simplesmente olhando, né, para a equação, porque quando você tem esse R vezes D vezes R transposto, você passa a ter uma equação que pode ter uma cara desse tipo aqui, certo? Então, só olhando para a equação eu não consigo dizer, eu tenho que realmente encontrar essa matriz de rotação. A boa notícia é que no caso de matrizes simétricas, é sempre possível encontrar uma matriz de rotação. Então, está aqui a equação, que a gente quer ver se é uma elipse rotacionada ou não. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformá-la em notação matricial. Então, eu vou ter aqui xy, uma matriz 2×2, e aqui o vetor coluna xy. Tá? O x ao quadrado ele vai aparecer multiplicando esse termo aqui, e o y ao quadrado vai aparecer multiplicando esse termo aqui. Os outros dois termos eles vão compor aquilo que multiplica xy. Então, se eu colocar um menos 5 aqui desse lado e um menos 5 do outro lado, eu vou ter o resultado esperado.
Então, eu tenho aqui, vamos fazer aqui, né? Tenho 13x menos 5y, e aqui do outro lado, menos 5x mais 13y. Isso aqui aparece multiplicando xy, e isso aqui, então, vai dar 13x² menos 5xy, menos 5xy de novo, menos 10xy, mais 13y². Então, se a gente pegar o menos 72 e passar para o lado direito da equação, a gente tem uma nova equação em forma matricial. O que falta fazer é pegar essa matriz M e encontrar as matrizes de rotação R e matriz diagonal D, tal que R vezes D vezes R transposto são iguais a M. Bom, R é uma matriz ortogonal, tá? Toda matriz de rotação é uma matriz ortogonal. Além disso, a gente sabe que M é simétrica, então ela possui necessariamente uma decomposição do tipo Q vezes lambda vezes Q transposto, em autovalores e autovetores. Isso aqui é a decomposição espectral. Daí basta igualar essas matrizes, né? A matriz R é a matriz Q, a matriz D é a matriz lambda, e você tem a sua matriz de rotação e matriz diagonal. Ou seja, a matriz diagonal ela vai conter os autovalores da matriz M, e a matriz de rotação é formada, né, pelas colunas da matriz Q, que são ortonormais. Essa daqui é a matriz Q transposto. Se você comparar essa matriz Q, né, ou a nossa matriz de rotação, com a matriz de rotação por um ângulo θ, né, quando você pega essa matriz e multiplica por um vetor, você está rotacionando esse vetor no sentido anti-horário por um ângulo θ. Você vai ver que isso aqui é o caso de θ igual a menos 45 graus. Isso quer dizer, rotacionar no sentido anti-horário por menos 45 é a mesma coisa que rotacionar no sentido horário por 45 graus. Então, a gente vai ver que se a gente pegar a nossa parábola e fizer o inverso disso, né, que seria rotacionar no sentido horário 45 graus, a gente vai ver uma parábola com os eixos alinhados com o x e o y. Então, está aqui a nossa parábola. A gente tinha encontrado D igual a 8 e 18, né? Essa era a nossa matriz diagonal. E a gente tinha uma constante 72 do lado direito da equação. Se eu pegar e multiplicar tudo por 72 para encontrar a forma canônica, eu vou ter 8 dividido por 72, que é igual a 1/9. Isso aqui é o nosso 1 sobre A ao quadrado, portanto, A igual a 3. E se eu pegar o 18 e dividir por 72, eu tenho 1/4, que é o nosso 1 sobre C ao quadrado, portanto, C é igual a 2. E aí, se você for ver, né, aqui a gente tem o eixo maior, tá? O semi-eixo maior valendo 3, né? Rotacionando isso aqui, 45 graus para a direita vai cair aqui, e o eixo menor valendo 2. Tá? Se a gente rotacionar, a gente vai encontrar o 2. Então, só para relembrar, a nossa medida, né, de variação da intensidade E para um deslocamento UV da janela, ela pode ser escrita em forma matricial dessa maneira, e onde a matriz M, né, é uma matriz simétrica, onde os elementos são iguais a isso aqui. Tá? A gente consegue mostrar que essa matriz ela é também definida positiva, ou seja, tanto lambda1 quanto lambda2 vão ser maiores que zero, porque ela é igual ao produto obtido quando você multiplica uma matriz 2 por n, digamos que n seja o número de pontos, tá? E a sua transposta é n por 2, onde em cada linha aqui dessa segunda matriz eu tenho o x e y de um determinado ponto. Então, digamos aqui do ponto 1, está aqui, e x e y do ponto 2, até o ix e y do ponto n. Tá? Essa aqui é a transposta,
Então, tenho ix1, e y1 até xn e yn. E aí, como a gente consegue escrever a matriz M como sendo, digamos, A transposto vezes A, a gente sabe que ela é simétrica e definida positiva. Ela seria, na verdade, semi-definida positiva se alguma das colunas, algumas das colunas da matriz A fossem linearmente dependentes. Então vamos ver como o detector de Harris pode ser usado na prática. Para isso, a gente precisa considerar um conjunto de pontos que contém as variações de intensidade na região de análise. O que quer dizer isso? A gente tem uma janelinha aqui, e aí eu tenho cada ponto dessa minha janelinha, cada pixel é um ponto XY, e associado a cada um desses pixels, eu tenho uma variação em X e uma variação em Y. Ok? E com isso a gente consegue escrever aquela matriz, né? Somatório de xy dessa região para x², somatório sobre os pontos xy de x vezes y, que é simétrica, né? Então aparece de novo o somatório de x e y, e aqui, por fim, somatório sobre os pontos dessa região de y². Essa matriz é simétrica e a gente consegue mostrar que ela é definida positiva também. Além disso, a gente quer encontrar uma matriz D, né, tal que R transposto vezes D vezes R é igual à nossa matriz M original. Quando você olha para essa matriz D, né, é uma matriz diagonal, então os elementos fora da diagonal são iguais a zero, é uma matriz 2 por 2. A gente tem aqui o 1 sobre A² da nossa elipse e aqui o 1 sobre C². Observa que o primeiro autovalor é exatamente 1 sobre A² e o segundo é 1 sobre C². Então, quando A é grande, né, a gente tem que lambda1 é pequeno, quando C é grande, a gente tem que lambda2 é pequeno. Então, vamos relembrar aqui as três situações que a gente viu antes. Na primeira, eu tenho uma janela numa região da imagem que não tem nenhuma borda nem nenhuma quina. Isso quer dizer que quando a gente olha para um pixel e caminha para a direita, você não vai ver grandes variações na intensidade da imagem. Assim como se a gente caminha para cima, a variação também é pequena. Para cada um desses pixels ou pontos dentro da região, eu tenho um ponto correspondente aqui nesse gráfico, que me indica no eixo X a variação de intensidade ao caminhar para a direita e a variação ao caminhar para cima. Isso quer dizer que nesse primeiro cenário, todos os pontos vão estar muito próximos da origem. No segundo cenário, a gente tem uma região que contém uma borda. Isso quer dizer que os pontos à esquerda, do canto esquerdo e no canto direito dessa imagem, não vão ter grandes variações de intensidade ao se caminhar para a direita, né, ou se caminhar para cima. Esses são os pontos que estão aqui próximos da origem nesse gráfico. Por outro lado, os pontos que estão à esquerda da borda vão observar uma grande variação de intensidade ao se caminhar para a direita. Em particular, quando você vai de cinza para preto, você tem uma variação negativa, porque o cinza são as cores mais próximas de 1 e o preto é mais próximo de 0. Esses correspondem aos pontos que estão aqui do lado esquerdo desse gráfico. Observa que eles também não têm muita variação de intensidade ao se caminhar para cima, por isso eles estão aqui próximos de 0. Quando a gente tem, no terceiro cenário, uma região que contém uma quina, novamente você tem pontos que não observam
grande variação de intensidade ao se caminhar para a direita ou para cima. Esses pontos estão aqui nessa região. Você tem alguns pontos à esquerda aqui de uma das bordas, né, que observam a mesma variação que a gente viu antes, né, uma variação negativa ao se caminhar para a direita, são esses pontos aqui. E você tem alguns pontos também que observam variação tanto ao se caminhar para a esquerda quanto ao se caminhar para cima. E aí eles correspondem a um dos outros quadrantes aqui na imagem. Então, para relembrar, a gente tinha uma medida E de variação da intensidade em uma janela ao se caminhar para a direita U unidades e para cima V unidades. Essa medida era dada por essa fórmula daqui. E essa fórmula pode ser escrita em notação matricial, colocando aqui um vetor linha, o V. Aqui eu tenho uma matriz M, contendo somatório de x ao quadrado, para cada um dos pontos da janela, da região, somatório de x e y, somatório de ix e y, e somatório de y ao quadrado. Isso aqui multiplicado pelo vetor coluna, o V. Tá? Então, isso aqui é uma função de U e V, e para cada escolha de U e V, isso aqui vai me dar um valor, por exemplo, menos F. Okay? Então, eu posso reescrever aqui essa equação, passar o menos F para o outro lado, e vou ter alguma coisa desse tipo aqui, que é a equação de uma elipse. Então, a gente pode analisar essas regiões ou do ponto de vista do formato da elipse, ou uma coisa um pouco mais objetiva seria olhar os autovalores dessa matriz M. Lembrando que essa matriz M ela pode ser decomposta através da decomposição espectral em uma matriz de rotação, vezes uma matriz diagonal, vezes a matriz de rotação transposta. Essa matriz diagonal ela contém os autovalores λ1 e λ2 da matriz M. Vamos pensar então a que tipo de imagem corresponde cada uma das regiões dessa figura. No eixo Y eu tenho λ1, no eixo X eu tenho λ2, e observa que eu mostrei aqui só o primeiro quadrante, porque para matrizes definidas positivas, tanto o λ1 quanto o lambda2 são maiores do que zero. Nessa região aqui, λ1 e λ2 são próximos de zero, são pontos próximos da origem. No canto inferior direito, eu tenho situações em que λ1 é muito maior do que λ2, e no canto superior esquerdo, a situação em que λ2 é muito maior do que λ1. Além disso, eu tenho uma região aqui onde tanto λ1 quanto λ2 são grandes. Bom, vamos pensar aqui sobre o que acontece quando a gente tem uma região flat, ou seja, uma região lisa, né, que não tem nenhuma borda, nenhuma quina. Nesse caso, tanto Ix quanto Iy são pequenos. Lembra? A gente anda para a direita, anda para cima e a intensidade não varia muito. Sempre lembrando que a gente está olhando para essa matriz M aqui, contendo somatório de x ao quadrado, somatório de ix e y, que aparece aqui de novo, ix e y, somatório de iy ao quadrado. Tá? O que vai acontecer com os elementos dessa matriz quando x e y são pequenos? Isso aqui é pequeno, isso aqui vai ser pequeno, isso aqui também, isso aqui também. Tá? Essa matriz ela não consegue pegar um vetor e resultar no mesmo vetor multiplicado por um escalar muito grande. Então, tanto λ1 quanto λ2 vão ser pequenos nesse caso. Portanto, essa região aqui do canto inferior esquerdo corresponde a imagens que são planas, né? Que não tem borda nem quina. Vamos olhar agora para o caso que λ1 é muito maior do que λ2.
Na verdade, vamos pensar o contrário. Vamos pensar em arestas verticais, tá? Ou bordas verticais. Arestas verticais. Nesse caso, eu tenho ix muito maior do que iy, pelo menos para alguns pontos da região que estão à esquerda da borda. Então, olhando aqui lá na minha matriz M, eu tenho que esses valores aqui vão ser bem grandes, né? Esses valores aqui não vão ser tão grandes assim, porque eu estou multiplicando um número grande por um número pequeno, e esse valor aqui vai ser pequeno. Nesse caso, a gente tem lambda1, né, muito maior do que o lambda2. Portanto, se você calcular os autovalores e identificar essa situação, provavelmente naquela região tem uma aresta vertical, ou borda vertical. Vamos ver agora as arestas ou bordas horizontais. Para esse tipo de imagem, o IY é muito maior do que o IX. E aí a gente vai ter a situação análoga, né? Lambda2 muito maior do que lambda1. Portanto, quando você identifica isso aqui, aquela imagem se trata de uma aresta horizontal. Finalmente, quando você tem quinas, né, vão ter alguns pontos para os quais ix e iy são muito maiores que zero, são valores grandes. Isso quer dizer que essa matriz ela vai ter valores grandes, portanto, lambda1 e lambda2 eles tendem a ser grandes também, muito maior do que zero. Portanto, essa situação normalmente indica imagens, né, ou regiões da imagem que correspondem a uma quina. E o que a gente pode dizer em relação ao formato das elipses que são obtidas ao se fazer E de UV igual a uma constante para cada um desses tipos de região, né? A gente viu que existe uma relação entre aquela matriz diagonal, né, que contém os recíprocos dos quadrados dos semi-eixos, certo? E os autovalores, né? Os autovalores da nossa matriz M. Então, o que acontece? Quando os autovalores são grandes, os semi-eixos da elipse são pequenos. Aqui, nessa região, no canto inferior esquerdo, né, a gente deveria ter lambdas pequenos, fazendo com que os semi-eixos fossem grandes. Então, o mais correto, na verdade, o correto seria que isso aqui fosse uma elipse grande e esse canto aqui fosse uma elipse pequenininha, tá? Então, isso é uma correção. Já no canto inferior direito, a gente tem lambda1 muito maior do que lambda2, fazendo com que A, né, o semi-eixo horizontal, seja muito menor do que o semi-eixo vertical. Então, é uma elipse desse tipo aqui, certo? Já no eixo no caso da aresta horizontal, a gente tem que lambda2 é muito maior do que lambda1, fazendo com que C seja muito menor, né, do que A. Ao contrário, né, A é muito maior do que o C, resultando numa elipse desse tipo aqui. Mas como é que a gente faz para tornar as coisas um pouco mais objetivas e não ficar falando de lambda1 próximo de zero ou lambda1 muito maior do que lambda2? Para isso foi proposta uma medida que diz o quão quina ou quão borda é um determinado pixel. E a gente está falando de pixel porque cada uma das regiões sobre as quais eu calculo essa medida é centrada em um determinado pixel. Então, eu tenho aqui um pixel, por exemplo, assim, tá? Isso aqui vai me dar um determinado valor para essa medida. Essa medida ela é denotada normalmente por R e pode ser definida aqui dessa maneira, 1 menos K vezes lambda1 mais lambda2 ao quadrado, dividido por lambda1 vezes lambda2, onde K é uma constante. Se a gente multiplicar tudo por lambda1 vezes lambda2, tem uma fórmula um pouco mais simplificada e mais intuitiva dessa medida R. Ela é mais intuitiva porque é fácil entender o que acontece
quando lambda1 e lambda2 são pequenos. Nesse caso, eu tenho um termo à esquerda que é pequenininho, lambda1 mais lambda2 elevado ao quadrado também vai dar um número pequeno, né? Então, um número pequeno menos um número pequeno vai dar alguma coisa que pode ser positiva ou negativa, mas pequena também. E isso aqui corresponde, né, a regiões, como eu falei, que são lisas, né, regiões flat. Quando um dos lambdas é grande, o que vai acontecer? Esse termo aqui, o número grande vezes o número pequeno, né, vai dar um número relativamente pequeno. Pelo menos quando comparado a essa soma aqui elevado ao quadrado. Tem um número grande mais um número pequeno, é um número grande que elevado ao quadrado dá um número grande. Então, essa subtração aqui vai dar um R menor do que zero, correspondendo ou a uma aresta horizontal ou a uma aresta vertical, dependendo de se lambda1 for maior do que lambda2 ou ao contrário. Finalmente, quando ambos os autovalores são grandes, a gente tem um número grande, tá? Menos um número, se você escolher k menor do que meio, né? Isso aqui tende a ser um número pequeno, quando comparado a lambda1 vezes lambda2. Então, isso aqui vai resultar em R maior do que zero, correspondendo à região aqui contendo quinas. Uma coisa bacana dessa medida R é que ela usa o produto dos autovalores e a soma dos autovalores. E a gente consegue calcular tanto o produto quanto a soma sem ter que fazer a decomposição espectral da matriz. Isso porque a soma dos autovalores é igual ao traço da matriz. Então, o traço da matriz A é basicamente a soma dos elementos da diagonal, 13 mais 13, que dá 26. E o produto dos autovalores, né, é o determinante da matriz A. Esse aqui é o determinante, esse aqui é o traço da matriz A. E o determinante, nesse caso, vai ser como a matriz 2 por 2 é trivial de ser calculado. 13 vezes 13, menos 5 vezes menos 5, dá 169 menos 25, que dá 144. Então, basta substituir esses dois valores, 144 menos k vezes 26 ao quadrado. Isso aqui vai me dar o resultado dizendo se é uma quina, ou uma borda, ou uma região lisa. Eu coloquei aqui no final uma referência adicional para quem quiser saber mais sobre o Harris Corner Detector, e que é a referência de onde eu tirei algumas das figuras usadas nos slides finais.